bom dia, povo lindo, povo abençoado, povo de Deus, povo que conhece esse Deus com quem caminha, Deus de amor, Deus de paz, Deus de justiça, um Deus que nos leva a outro patamar inegociável da presença de um Deus que pode todas as coisas, que faz tudo por seus filhos, que separa, que conduz, que indica o caminho, que faz a pergunta e dá a resposta. Esse é o nosso Deus. Mas hoje a meditação da palavra vai ser sobre portas. E eu quero ser bem breve hoje. Eu quero te dizer que existem portas que Deus abre, portas que Deus fecha, portas que nós abrimos e portas que nós fechamos. Você já parou para pensar nisso? As portas têm significados e referências para a nossa vida. As portas abertas pelo próprio Deus são oportunidades, acesso à graça, salvação, fonte de Deus que ninguém pode fechar. Ninguém fecha a porta que Deus abriu. E o que eu vou fazer, pastora? Você vai passar por ela, meu amor. Porta aberta é sinal de mudança de ambiente, de pessoas, de conexões, onde Deus se fez presente. Você está orando por alguma coisa? A porta abriu e você ainda está com dúvida? Ah, não! Se a porta abriu, passa por ela. Oportunidade de salvação, Jesus se identifica como a porta. Eu sou a porta aberta. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, o grande eu sou. Se manifesta abrindo a porta da salvação para o reino espiritual. Aleluia! Bom dia, Rebeca. Bom dia, um cheiro no coração. Beijo, menina linda. Oportunidade de trabalho, quando a porta abriu. Tá desempregada? Tô desempregada. Será que eu vou? Será que é de Deus? Oh, meu Deus. Menina, menino, acorda. A porta abriu. Você estava orando? Passa por ela. A porta quem abriu foi o Senhor. Não estou falando só de porta de emprego. Estou falando de porta para trabalho no reino de Deus. Ah, mas eu queria tanto pregar na igreja no domingo. Filha, a porta está aberta para você pregar nos hospitais, nos presídios, no oculto, onde ninguém te vê, Deus te vê. Aleluia! Você só quer cantar nos grandes palcos, nos grandes shows. Canta para uma pessoa e salva a vida dela com o teu dom, com o teu talento. Eita glória! Paulo menciona em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, que uma porta grande, promissora se abriu, e junto com ela vem também os adversários. Aleluia! Aleluia! Mas aí você vai vencer os adversários, porque essa porta de trabalho, quem abriu foi papai. Eita, menino! A porta no sobrenatural. João vê uma porta aberta no céu, simbolizando o acesso às revelações do plano divino. Você ora, você busca, você quer uma porta aberta no reino espiritual, para que você enxergue qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é a... Eu estou assanhada hoje, né? Qual é a vontade de Deus na sua vida, qual é a vontade de Deus para o seu caminhar com Ele, a porta do sobrenatural. Eita! E às vezes alguns bonitinhos querem fechar as portas no sobrenatural. Deixa eu te dizer uma coisa. A porta que Deus abre no sobrenatural. Eu tenho um versículo que está me queimando desde ontem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Você diz que é a igreja? Toma posse dessa palavra. Tem a porta da justiça. Todo mundo fala, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. A porta da justiça. Menino, hoje esse WhatsApp está bombando. A porta da justiça, a porta em que é local de entrada para o convívio com Deus.
a justiça de fazer justiça, quem te fez mal. É a justiça de Deus que te tirou do reino das trevas para a sua poderosa luz. Aleluia! O que é preciso nessas portas? Temor ao Senhor, guardar a palavra no teu coração, fé e oração. Aleluia! E portas fechadas, vamos para elas. Portas fechadas, proteção divina, impedimento de um caminho que não é propósito de Deus para a sua vida. Ei, esse caminho não é propósito de Deus para você, querido, querida. Porta fechada. Deus, em algum momento de intimidade, de comunhão, de oração, ele viu que aquele caminho não era bom para você. Fechou a porta. Eu já vivi uma experiência tremenda que, numa outra oportunidade, eu vou contar o testemunho para vocês. Proteção e propósito, portas fechadas, Isaías 45:2, podem ser livramentos de Deus impedindo que você siga por caminhos perigosos, errados, que estão fora da vontade de Deus. Intimidade, milagre, Eliseu ordena a viúva, fecha a porta para orar e recebe o milagre da multiplicação. 2 Reis 4:4. Os momentos cruciais de fé devem ser íntimos. Só nós e Deus. Mais ninguém para presenciar aquilo que você está vivendo. Intimidade e milagre. Porta fechada também significa tempo de decisão. Porta fechada representa o momento em que a oportunidade da realização. Eita, menino! A realização do milagre pode estar a caminho. E aquele momento em que Deus fechou a porta pode ser o momento em que você precisa ficar sozinho, sem nenhuma interferência, para ver aquilo que Deus planejou acontecer. O milagre chegou! O milagre chegou! Aleluia! Porta fechada significa tempo de decisão. Momento em que a oportunidade que Deus abriu para que você fosse salvo ou liberto, você não reconheceu. O tempo passou e a porta fechou. Trancada a porta pelo dono da casa. Você já parou para pensar sobre isso? A porta de Ezequiel é a porta oriental que o Senhor entrou e por isso deve permanecer fechada para uso comum e só será aberta para o meu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Gente, o isolamento dos discípulos. Jesus aparece aos discípulos com as portas fechadas. Há momentos em que ele aparece para nós. Oh, glória, me emocionei. Que ele aparece para nós quando nós estamos sozinhos. E ele aparece para eles e se apresenta, porque nós estamos no momento pascal. Se apresenta trazendo paz em meio às guerras. Porta fechada. Para o encontro. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Deus te abençoe. Aleluia. Porta fechada, trazendo paz em meio ao caos. Quando tudo parecia perdido, ele se apresenta aos discípulos com portas fechadas, porque ele queria intimidade. Aleluia. Intimidade. Existem portas que nós abrimos. A porta da idolatria, a porta da falta de perdão, da imoralidade, da mentira, da proteção às coisas, a desobediência, a fofoca, a murmuração, portas que nós abrimos, brechas espirituais que devem ser fechadas com urgência para que nada se perca daquilo que Deus tem derramado sobre a minha e a sua vida. A idolatria, os pecados passados, a desobediência aos mandamentos, a porta da mente e dos olhos, o mau uso dos sentidos, absorvendo coisas que não agradam a Deus, pensamentos negativos, pornografia, prostituição, avareza, doenças mentais que nos tiram da presença de Deus. A porta da boca, menina, que essa porta aqui, Jesus amado, a porta da boca que faz contenda, que promove divisão.
partidarismo, vanglória. Isso não agrada a Deus. As portas que nós abrimos para o mal, as portas que nós, eu e você, abrimos para que não haja força de reconstrução, a porta da mágoa, a porta da desobediência. Não perdoar alguém bloqueia o perdão de Deus na tua vida. A porta da desobediência, desobedecendo os princípios que você prega, que você ensina, que você abre a boca para condenar nos outros. Você precisa fechar essa porta que você mesmo abriu, da disseminação, da divisão, do pecado no coletivo. Canta, Chico. Que Deus possa te usar e possa te botar na frequência dele, para que nós possamos vencer essas portas que nos impedem de achar o Senhor. O arrependimento verdadeiro fecha essa porta. A viver em santidade fecha essa porta. Orar e vigiar fecha essa porta das coisas ruins que nós trazemos e das portas erradas que nós abrimos. Arrependimento, santidade, vigilância e o uso da palavra de Deus continuamente contra as portas do impedimento. Resistir ao diabo com a verdade bíblica, aleluia. Resistir ao diabo. E para terminar hoje a nossa reflexão, que acho que já passei demais do meu tempo, a Bíblia fala em abrir portas para o bem. Abra portas para edificar. Abra portas para ter atitudes de tomadas de decisões e posturas espirituais que permitem a vontade de Deus entrar na sua vida. A bênção e a transformação ocorrem na vida de uma pessoa a partir da decisão de abrir portas para o bem. Se te convidarem para fofocar, se te convidarem para falar mal de alguém, se te convidarem para vigiar alguém, para você estar contando as coisas desse alguém para outro alguém, caia fora. Você não faz parte desse processo. A porta do coração recebe Jesus, a porta da ousadia quebra barreiras, a porta da palavra gera fruto, a porta da generosidade traz abundância, a porta do amor ao bem traz a presença de Deus, aleluia. A porta do amor ao inimigo, do amor amar, eu estou falando do inimigo diabo não, a porta do amor ao inimigo que você tem, que parece que é inimigo, ame, ore, cuide, zele. Você vai amontoar brasas na cabeça dele. A porta da ação de graças e a porta da renovação da mente. Gente, como eu amo! Eita Deus! Essa palavra estava queimando no meu coração. Enquanto te adoramos, constrói teu trono. Adore ao Senhor Jesus. Eita, tem gente falando aqui comigo. Gente, me perdoa que eu me empolgo tanto e acabo não vendo nada. Mas Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie, Deus faça fazer o sol da justiça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porta da renovação da mente. Abandone velhas práticas e más companhias. Antes só do que mal acompanhado, mas você não está sozinho não, o Espírito Santo de Deus está aí contigo, amém? Que Deus possa ministrar o seu coração, ministrar na sua vida, e que nós possamos querer conhecer e nos aprofundar mais e mais em estarmos com o Senhor. Deus te abençoe. Um beijo no coração. A paz do Senhor. Bom dia! Ei! Glória a Deus. Menino, hoje não quer encerrar? Deus te abençoe, gente.